a gente hoje, nessa terça-feira. Eu queria te pedir algo. Nós estamos aqui em uma intensa mudança, em uma intensa manutenção constante, sempre para poder oferecer o melhor áudio possível, a melhor imagem possível. A gente fez alguns avanços técnicos aqui no nosso equipamento. Então, se você sentir alguma coisa de diferente, por algum momento aí, a gente precisou configurar alguma coisa aqui, e pode ser que você tenha sentido o som um pouco diferente, mas a gente já estabilizou. Eu queria te pedir que se comunique com a gente através do chat, caso venha a falhar alguma coisa, caso você perceba alguma coisa que a gente não percebeu, compartilha com a gente. Queria te agradecer de verdade por você ter colado com a gente nessa noite, e esse tema venha calhar para esse tempo. É um tempo onde algumas pessoas já transicionaram para celebrações presenciais, algumas pessoas ainda estão online, algumas pessoas já voltaram a trabalhar, outras pessoas não. E eu estava pela internet essa semana, dando uma pesquisada, lendo algumas coisas, e eu me deparei com uma síndrome que, assim, à primeira vista parece que é uma coisa nova, mas a gente já percebe isso há muito tempo, só que talvez esse tempo de reclusão, de você estar dentro de casa e estar mais ligado à tecnologia, pode ter deixado mais evidente, e alguns especialistas começaram a estudá-la e deram um nome, e o nome dessa síndrome é FOMO, e ela vem de um nome americano chamado Fear of Missing Out, que significa o quê? Medo de estar de fora, medo de não participar de algo, medo de não estar presente. A gente vive dentro de uma sociedade onde, teoricamente, os jovens, a galera da nossa faixa etária, se você é jovem de 0 a 99 anos, a galera diz que nós estamos vivendo numa fase onde essa geração, a geração Z, a geração que está agora vivendo, tem medo de não fazer parte de algo. Tem medo de dormir e quando acordar, a top trend do Twitter, o cara não está ligado lá no que está acontecendo, ele não ter vivido os 5 últimos assuntos da madrugada, ele tem medo dele acordar e ter uma notícia que ele não pôde dar primeiro que as outras pessoas, ele quer fazer parte, ele quer estar junto, ele quer viver junto, ele quer que as coisas aconteçam diante dos seus olhos. E aí a gente tem esse nome, FOMO, Fear of Missing Out. E pensando um pouco sobre a história de Jesus e dos discípulos que seguiam a Jesus, a gente participou essa semana de um tempo muito legal com a galera da liderança da Juventude Supere, logicamente, planejando a nossa celebração presencial. E eu já quero deixar aqui, já fazer uma propaganda para você. Se você estiver conectado nas nossas lives de madrugada, se você estiver conectado na nossa rede social, nessa celebração, é provável que você receba a informação da data, que, se Deus quiser, vai ser ainda em dezembro, por ali, e você consiga se inscrever, porque a gente vai ter vaga limitada. Então provavelmente a galera que estiver sempre conectada vai ter acesso ao link primeiro, vai se inscrever primeiro, e a galera que não conseguir vai assistir online de casa, porque a gente não vai também, peneirar você, mas você não vai poder estar presente se você não fizer a inscrição. Então você vai botar lá hashtag FOMO, Fear of Missing Out, eu quero participar, eu quero estar junto. E com a galera que andava com Jesus não era diferente, tinha a galera que queria andar perto dele, ver as coisas acontecendo, participar, e tinha outra galera que só estava andando com ele e tanto faz. Parecia até que estava envolvido, mas estava no bolo, mas não estava com o mesmo coração, não tinha aquele desejo de participar das coisas que aconteciam dentro do ministério de Jesus. Então, se você conectou hoje a esse tema, quer colar com a gente, eu queria que você ficasse ligado, porque se você quer colar com a gente, você vai precisar entender alguns princípios. Então, já sem mais delongas, nós vamos ler hoje o capítulo inteiro de Lucas 22. Pega a sua Bíblia, hoje é devocional da noite, a gente vai fazer um intensivão, uma mini vigília, e a gente vai até... calma, a gente não vai conectar tanto até as 23 horas para você ficar direto para live de intercessão por cura, mas a gente vai compartilhar um momento devocional para te alimentar e você ir encorajado para a live que a gente está fazendo hoje às 23 horas. A gente vai, já estamos pertinho dos 15 dias que a gente se propôs a fazer. E se você ainda não se conectou nenhum dia, eu quero te dizer algo, entre depois no Instagram da Juventude
e veja lá, já temos alguns testemunhos do que tem acontecido, pessoas têm se conectado em intercessão com a gente e têm sido curadas, algumas curadas imediatamente, outras curadas por etapas. Teve gente que foi, cara, eu me conectei na live e me senti melhor, no outro dia, outro sintoma sumiu, depois de tarde eu já estava me sentindo melhor, e quando eu fui fazer um outro exame, eu já tinha sido curada, fui liberto de algo que estava me aprisionando. Então, nós vamos compartilhar ainda muitos testemunhos, mas cola com a gente lá também na live às 23 horas. Bom, até agora você já deve ter aberto aí a sua Bíblia, em Lucas 22, eu vou ler junto com você. E essa passagem é uma passagem muito conhecida, porque ela é o momento exato em que executa-se o plano de matar Jesus, a conspiração contra Jesus. E o tema, eu acho muito legal que na NVI, ela diz, a conspiração é o tema, a conspiração. Então a gente vai fazendo uma modalidade um pouco diferente, eu vou ler alguns versículos e vou compartilhar algumas experiências devocionais que a gente da liderança da juventude teve, e eu queria ofertá-la para você. Então, em Lucas 22, no verso 1, e o primeiro princípio dessa noite você já pode guardar aí se você quer colar com a gente, fique ligado, porque não adianta estar junto fisicamente, mas o coração está longe. Não adianta você estar fisicamente presente, mas o coração está longe. Quer um exemplo básico? É quando você está lá sentado, aconteceu isso comigo ontem. Eu estava jogando PUBG no celular, e aí a Natália começou a conversar algo, a Natália é minha esposa, e ela, amor, eu tive uma ideia, e o Espírito Santo falou no meu coração, aí eu falei assim, amor, quer que eu desligue aqui para a gente poder conversar? Ela, o que você acha? Desliga aí para a gente conversar. Então, você pode estar presente, estar do lado, mas o coração está distante. Eu estava concentrado no jogo e ela estava falando e eu, tá. Eu estava, mas não estava. Esse é o exemplo mais clássico. Se você é casado, você já passou por ele alguma dezena de vezes. E a gente corrige no caminho, mas não adianta você estar fisicamente em um lugar, mas o teu coração estar longe. O que isso tem a ver com a conspiração contra Jesus? Vamos ler juntos na palavra de Deus. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, que é chamada a Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo que o cercava. Então, Satanás entrou em Judas, que é chamado Iscariotes, e é um dos 12. Como eu acredito que a Bíblia não tem uma vírgula por acaso, que tudo que está ali é com intenção, a palavra diz exatamente descrições para você ficar abismado com o que aconteceu. Os caras já estavam endemoniados, já estavam querendo matar Jesus. A alta cúpula lá do governo já estava endemoniada, queria matar Jesus. Aí Judas permite com que Satanás entre nele. A Bíblia fala assim, Satanás, não fala assim, um demônio, não fala assim, um diabinho do baixo clero, não, fala, Satanás entrou em Judas. É o que a Bíblia fala. Satanás entrou em Judas. E aí tem uma vírgula aqui brutal, que é chamado Iscariotes, um dos 12. O cara está te fazendo refletir. O texto de Lucas te faz refletir que esse Judas, que virou uma kitnet do diabo, era um dos 12. Um dos caras que estavam do lado de Jesus. Mas, cara, vocês não falam que quando você se aproxima de Jesus, você é transformado? Que basta estar na presença dele para que tudo mude? Judas era um dos 12, caminhava com o cara, lado a lado, face to face. Ele estava do lado de Jesus e virou uma pousada do Satanás. Final de semana. Ele deixou ali, naquele momento, que Satanás se apoderasse dele. Então, o que acontece? A nossa luta diária é exatamente essa, porque sempre vai existir um traidor, a ideia é que você não seja ele. Sempre vai existir um Judas, a ideia é que você não seja ele. Sempre vai existir alguém, a Bíblia fala até que Judas já tinha esse propósito. Sempre vai ter um traidor, mas não necessariamente precisa ser você. Então, o que esse versículo está nos ensinando é o quê? É possível que você esteja em um lugar
onde Jesus está operando milagres, onde Jesus está liberando sinais, onde Jesus está realizando maravilhas, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo transformadas, a galera adora, o Espírito vem, se manifesta com liberdade no ambiente, você está em casa todo arrepiadinho, com a mão para cima, adorando durante a adoração, mas isso pode ser um efeito da presença de Jesus, mas essa presença não está afetando a maneira como você vive. É possível estar em um lugar onde Jesus está realizando coisas e você ser um quartinho de Satanás. A Bíblia fala exatamente disso. Então, o que eu queria te dar de munição para que você se defenda disso? Judas dava sinais do perfil de cara que é uma hospedagem perfeita para o inimigo, para Satanás. Por quê? Qual era o perfil de Judas? Ele era um cara murmurador. Nada estava bom para ele. Se quebrava dava uma oferta para Jesus, mas por que tanto? Mas se vai ungir Jesus, mas com isso aí dava para a gente alimentar os pobres. O cara fala que paga essa goma de puritano aí, de rei dos reis, mas está aceitando esse perfume caro? Não sei não. A Bíblia fala que ele estava esperando um momento oportuno para entregar Jesus. No versículo 4, diz que ele tratou com eles como poderia entregar a Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dar dinheiro em troca. Aqui já vai outro princípio. Se Jesus não for tudo na sua vida, qualquer outra coisa será suficiente para substituir ele. Se você não sabe o valor da presença de Jesus, notas de reais, notas de dólares podem substituir ele na tua vida. Se você não entende o real sentido da realeza de ter um rei sobre a sua vida, você se troca por qualquer súdito. Você se troca por qualquer valor. Foi o que a palavra falou. Eles prometeram dinheiro a Judas e ele consentiu e ficou esperando a oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Ou seja, além de ser desleal, além de ser quartinho de Satanás, ele ainda voltou para diante de Jesus, pensando na sua cabeça qual era o melhor momento de trair ele. Identifique no seu coração quantas vezes você já esteve num ambiente em pensamentos de deslealdade, esperando a melhor oportunidade de virar as costas para quem estava te estendendo a mão. Pode parecer muito bruto você falar assim, Judas traindo Jesus, mas a gente faz isso direto quando a gente combina uma coisa com alguém na falsidade e está esperando a oportunidade de furar aquele trato que a gente fez. Quando a gente promete amar alguém como Jesus amou e na primeira falha daquela pessoa a gente vira as costas para ela. É quando a gente diz que ama alguém, que é leal a uma liderança, mas depois da celebração a gente vai comer um hambúrguer artesanal e reclama do perfil de liderança do meu líder. Esse é um DNA, um plugin Judas atualizado 2020, só que numa versão reduzida para nós. Ele foi intenso, mas a gente às vezes usa doses homeopáticas desse falso remédio que Judas usava. Tudo para ele era desnecessário, desperdício, e o mais clichê de tudo era esse perfil, de sempre reclamar pelas costas. Você não vê em muitas passagens falando assim, e Judas foi lá e ponderou com Jesus. E Judas foi lá e confrontou Jesus. Ele sempre fazia isso pelas costas. Comentava com os outros discípulos, com as outras pessoas, nunca direto com ele. Então, o primeiro princípio que eu queria compartilhar com você é esse. Não adianta você estar junto presencialmente, mas o seu coração estar longe. E o segundo princípio que eu queria compartilhar com você é o seguinte: se a palavra vem de Jesus, ela sempre é para agregar e multiplicar. Se Jesus compartilha algo com o seu coração, esse algo sempre vai ser com o intuito de agregar pessoas, multiplicar pessoas. Agregar recursos, multiplicar recursos. No verso 7 diz o seguinte: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento,
no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus envia a Pedro e a João dizendo: vão preparar uma refeição de Páscoa. E eles perguntam para Jesus: mas onde o Senhor quer que nós preparemos? Perguntaram eles. Jesus respondeu: vocês vão a uma cidade, e quando vocês entrarem nessa cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote com água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos, e ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior que estará toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Preste atenção no quão sobrenatural é essa palavra. Jesus fala para os caras: vocês vão a uma cidade, vocês vão na casa de uma pessoa para preparar a refeição da Páscoa. E aí os caras: beleza, mas qual casa? Casa de quem? Não, vocês vão chegar em uma determinada parte do caminho que vai passar um cara, ele vai estar com um jarro. E aí vocês vão seguir ele, porque vocês não vão para a casa dele, vocês vão seguir ele. Ele vai chegar em uma casa, e quando ele chegar naquela casa, você pede para falar com o dono da casa. Porque quando o dono da casa te receber, você vai dizer para ele assim: o mestre quer ceiar na sua casa. E ele já vai saber de quem vocês estão falando, que é de mim. E aí você pede para separar a sala. Mas ele não fala para os caras dizerem para ele qual era a sala. Eles dizem assim: pede para ele preparar uma sala, que ele vai levar vocês a uma sala no segundo andar, que é a melhor sala, é a mais espaçosa, mais confortável, e já está toda mobiliada, vai ser só montar a ceia. Olha quanta atividade sobrenatural nessa declaração. Jesus entrega uma palavra de conhecimento para os caras. Ele diz que ele traz ao conhecimento deles algo sobre outra pessoa, que era o cara que iria passar pelo caminho. Ele fez eles conhecerem algo que eles não tinham como saber, que iria passar um cara tal hora por tal caminho. Ele trouxe essa palavra de conhecimento. Ele foi profético porque ele revelou algo do futuro que ainda não tinha acontecido. Ele permitiu que os caras tivessem uma visão do futuro que ainda não tinha acontecido. Podia falhar se eles duvidassem, se resolvessem parar na padaria antes, se resolvessem fazer de outra forma, mas eles resolveram obedecer na íntegra ao que Jesus falou, e aconteceu exatamente como Jesus falou. Pause. Muitas vezes você não vê a manifestação de uma palavra profética que você recebe, não é porque Jesus não cumpriu o trato que ele te entregou na palavra, porque no meio do caminho você resolve seguir de outras formas, e você perde o tempo, o time da revelação de Jesus na tua vida. Quando você chega no lugar onde você era para estar, e você encontra ele vazio, você fala assim: poxa, mas Jesus falou que era para eu fazer isso. Beleza, mas falou isso 3 anos atrás. E aí você vai procurar Jesus num lugar onde ele mandou você estar 3 anos atrás, fazendo o que ele falou para você estar 3 anos atrás fazendo. Nesse meio tempo, você tem que parar e ouvir o Senhor de novo e dizer para ele: pai, eu fui desobediente, qual é a nova direção para a minha vida? Como eu faço para voltar para esse caminho? Não foi o que aconteceu com os caras, eles fizeram na íntegra o que Jesus falou. Então, ela foi de conhecimento, porque Jesus fez eles conhecerem algo. Ela foi uma palavra profética, porque ele revelou o futuro antes de acontecer, e isso para os discípulos. Agora você imagina para o dono da casa. Foi exatamente a mesma coisa. Foi uma palavra de conhecimento, porque ele disse assim: quando vocês disserem o mestre quer jantar na sua casa, quer cear na sua casa, ele já saberá quem é. Então, Jesus já fez revelar o coração do cara antecipadamente, que viriam procurá-lo para ir para uma sala. E ela foi profética também, porque revelou o coração do cara qual era a sala que Jesus queria que ele doasse, que era o melhor. O que isso tem a ver? Toda a palavra de Jesus para mim e para a sua vida, ela não se inicia no meu propósito, na minha necessidade, mas ela sempre tem a ver com o coletivo. Porque, pare para perceber, eu não quero ser místico, eu só quero te
abrir a mente para que você perceba o quão profunda é uma palavra do Senhor. Quando você fala uma frase, você está falando a uma pessoa. Você pode orar e falar em espírito a Deus. Mas quando Deus fala do céu, do alto trono, quando Ele declara uma palavra, essa palavra afeta todos os mundos. Ele dá uma declaração que tem efeito no mundo espiritual, no mundo físico. Essa declaração, ela altera a minha vida, a sua vida. Se Deus fala, vai chover para quem está precisando de chuva e para quem não está. Vai fazer frio para quem está sentindo frio, para quem está sentindo calor, vai fazer frio para quem gosta de inverno, vai fazer frio para quem gosta de verão. Quando Deus dá uma palavra no seu trono, Ele envolve o coletivo. Quando Jesus deu essa palavra profética, Ele revelou para um grupo de pessoas. Então, não pense que você é um ser humaninho vivendo sozinho numa ilha, que você é autossuficiente. É eu e Deus da minha casa, Cristo em casa, não preciso de igreja. Hashtag desigrejado. Hashtag Jesus sozinho. É Deus e eu sou a igreja. Não. Todas as palavras que Jesus libera na terra têm a intenção de agregar pessoas, de multiplicar recursos, multiplicar conhecimento. Então, se você quiser colar no grupo de Jesus, se você quiser colar com a galera de Jesus, você tem que entender que você não é um fim em si mesmo, você foi gerado para agregar pessoas, para angariar pessoas para essa cultura chamada Reino dos Céus, para esse tipo de governo. Antes de Jesus comissionar os seus discípulos, Ele dá ordens, e essas ordens são: vão e façam discípulos, ou seja, o seu objetivo de vida passa por trazer pessoas para Jesus, marcar encontros entre Jesus e as pessoas. Bill Johnson tem uma frase muito poderosa que diz o seguinte: a única dívida que nós temos com a humanidade é marcar o encontro entre ela e Deus. A única dívida que você tem com a humanidade é marcar um encontro entre ela e Deus. Continuando aí, passeando pela palavra, a palavra diz o seguinte: quando chegou a hora, no verso 14, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos se reclinaram à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Cara, pensa só numa coisa, isso está acontecendo e Judas está sentado na mesma mesa que os caras. E Jesus sabe quem ele é. Isso não muda o propósito de Jesus. Os riscos, os problemas, os desafios, a possibilidade de traição não pode afetar Jesus, porque Ele sabe quem Ele é em Deus, e ainda que você não saiba quem você é em Deus, e você venha a tentar me trair, isso não influencia na maneira que eu ajo, porque eu ajo baseado em quem eu sou diante de Deus, e não no que você vai fazer para mim. Você entende a lógica de Jesus? Você consegue capturar como Ele pensa? E aí, acontece algo diferente nesse momento, que diz o seguinte: da mesma forma tomou a ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, que é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E aqui começa a ficar o sabor amargo, né? Porque Jesus olha para os caras e diz o seguinte: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre essa mesa. O Filho do Homem vai como já foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. E aí o terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é o seguinte: a deslealdade dá sintomas
e todos do grupo são responsáveis por ela. A deslealdade dá sintomas e todos do grupo são responsáveis por ela. Ou seja, se você faz parte dessa família espiritual, se você está chegando agora, se você ainda não faz parte dessa família, mas você tem relacionamento com outras pessoas, a deslealdade ela vai dar sintomas e para ela não crescer, você é responsável por encerrar aquele ciclo, por trazer Jesus para aquele ciclo. Diego, mas o que esse título tem a ver com o texto que você acabou de ler? Jesus faz uma pausa depois da ceia, depois de ter feito o papel deles e dá um momento de discipulado, de treinamento para os caras. Ele fala assim, mesmo com tudo isso, a gente está aqui sentado comendo com as nossas mãos sobre a mesa e nessa mesma mesa tem a mão de um traidor, que está aqui entre vocês. E vocês não sabem. Vocês não sabem. Eu vou porque eu tenho que ir. O sacrifício que eu tenho que fazer já está escrito. Eu tenho que fazê-lo. Mas o sacrifício que eu tenho que fazer não ameniza o erro de quem vai me trair. E o pior de tudo, quem vai me trair está nessa mesma mesa, caminha com a gente, está diariamente do lado de vocês e vocês não sabem quem é. Qual é a prova que eles não sabiam quem é? Porque no versículo 23 diz o seguinte: eles começaram a se perguntar e a perguntar uns aos outros qual deles será que iria fazer aquilo. Então, aqui duas coisas muito importantes. Primeiro, eles não sabiam que tinha um traidor sentado na mesa. E segundo, eles não estavam nem tão firmes que eles se perguntavam se seriam eles. Pô, mas será que sou eu, cara? Será que é tu? Será que é quem? E aí, agora pode ser fácil porque a gente tem a Bíblia na mão, a gente lê e relê, mas assim, todos os indícios de deslealdade que aconteceram durante o ciclo da caminhada, os caras estavam perto. Tiveram essa conversa, ouviram Judas falar, ouviram diversas vezes questionar. Não estou querendo aqui crucificar o cara e dizer que ele só errou na vida, mas estou falando, no meio da caminhada, nos momentos em que parecia que o coração não ia bem, não teve alguém para chegar para ele assim com frequência e falar, cara, olha o teu coração, mano, olha o tipo de declaração que tu está fazendo. Olha o que tu está falando do teu líder. E o teu líder não é o Zé das Couve, não, é Yeshua, mano. O filho do homem. Cara, segura, olha o teu coração, vê essas intenções. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando porque você muitas vezes vai caminhar com gente que você vai ver pequenas sementes de deslealdade florescendo no coração e você se ama essa pessoa, você tem a obrigação espiritual, para não dizer somente moral, de ajudá-la a enxergar algo no coração dela que ela não está enxergando ainda. Posturas incompatíveis com o evangelho que a pessoa carrega, comentários incompatíveis com o evangelho que ela carrega. Nem sempre você vai estar num ambiente em que, essa é uma frase que eu ouvi do Joabe, nem sempre o diabo vai te colocar em posições para te derrubar, de te destruir. Às vezes a melhor forma, a forma mais fácil de te destruir é te promover. Para quê? Que eu vou pegar o cara e eu vou cortar ele pela raiz, se ele já está andando com Jesus e não sabe nem com quem ele está andando. Deixa ele, pô. Deixa ele ir avançando. Porque os caras estão crescendo, ele está achando que está crescendo, mas ele está tramando pelas costas trair a Jesus. Então, não pense que só vai tudo mal na sua vida quando você está perdendo. Às vezes você está aparentemente ganhando coisas, mas você está fracassando. A gente compartilhou domingo que o que é fracasso? É ser bem-sucedido em lugares onde Deus não te levou. É vencer em batalhas onde o Senhor falou para você não entrar. O que é fracassar diante do diabo? É você estar desconectado de Deus. Então, se para isso for necessário que você leve uma vida inteira, vindo toda terça no supério, domingo na igreja, mas sem conhecer Jesus, para ele está valendo. Tá bom. Porque a ideia de Jesus nunca foi frequência, a ideia de Jesus foi intimidade. Porque só essa frequência que acontece por intimidade que compensa o relacionamento. Não vale a pena a gente estar junto todo dia se durante o dia que a gente se encontra não é de verdade.
se o que acontece entre nós não é de verdade. Então, a deslealdade ela vai dar sintomas, mas todos nós somos responsáveis por ela, seja de tratar as minhas, seja de aconselhar o meu irmão, seja de aconselhar quem está com a gente. Lembre-se sempre disso. Vamos continuar a nossa leitura. O quarto princípio que a gente vai compartilhar agora é o mais importante para nós, para o grupo daqueles que estão caminhando em direção de Jesus, o mais importante para nós é o Rei do Reino. Por que essa afirmação? Porque o mais importante para nós não é o que a mão do Senhor pode nos dar, mas é o Senhor que pode nos dar algo. Mais importante não é o que Ele tem a me oferecer, mais importante é estar diante dEle. Qual é a maior herança do filho? É a presença do Pai. Qual é o legado que eu quero viver? Qual é o meu legado na terra? O meu legado é herdar a presença. E com a presença, tudo que a presença pode oferecer. Mas o que a presença pode oferecer é um bônus de quem está presente ali, de quem está junto com ele. O que a presença pode oferecer é só um bônus. O principal é estar onde Deus está, estar presente aonde Ele está. A nossa herança em Jesus é Jesus. É a eternidade diante dEle. Aonde Jesus está é céu. Céu não é um lugar bonitinho com rua pintada de ouro e você comendo Nutella a noite toda, sem escassez e não precisar de nada e ter internet ilimitada. Não, não é os teus benefícios. O céu é estar no lugar eternamente onde Jesus está. O mais importante para nós é o Rei do Reino. Continuando a leitura, no versículo 24 diz o seguinte: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles seria considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas. Os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês que caminham comigo não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que está governando como o que serve. Porque quem é maior? O que está sentado à mesa ou o que está em pé servindo? Não é, logicamente, quem está sentado à mesa, mas eu estou entre vocês como aquele que está de pé servindo. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no reino e sentar-se em trono, julgando as 12 tribos de Israel. Olha só, o discurso escatológico de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte: Jesus está com uma visão, não naquele dia, ele está com a visão no fim dos tempos. Ele está falando o seguinte: cara, olha só, presta atenção. Se você olhar de olho no olho, o padrão de governo é: se eu estou mandando, eu estou sentado e alguém está me servindo. Se eu estou na condição de poder, as pessoas me servem. Se eu sou governante, eu estou sentado aqui dando ordem e todo mundo obedecendo. Traz isso para mim, faz isso para mim. Não quero saber o que você pensa. Faz do jeito que eu estou mandando, porque eu posso. Jesus está falando isso para eles. Se você olhar terrenamente, posição de governo é isso. Só que eu estou aqui e eu sou o rei. E eu estou fazendo isso? Não. Eu estou na posição de governo e eu estou servindo, ao invés de estar sendo servido. Com vocês, também não será como os reis das nações que subjugam o povo. Se vocês quiserem me acompanhar, vocês já estão aqui, já vieram até aqui. Eu quero que vocês entendam como será para a eternidade. Eu vou, vocês vão continuar servindo o povo, vão continuar como servos, mas haverá um dia, quando eu voltar para governar sobre as tribos, que você irá governar comigo e você julgará as nações. É tipo assim, o momento agora é de plantar, é de semear. Vocês estão aqui para absorver essa cultura do reino e já viver como se estivessem no reino. Olha a lógica de Jesus. Jesus fala para eles assim: não vai fazer sentido para quem vive do lado de vocês falarem que vocês são cidadãos do reino, mas vivem como se fossem os servos de lá. Porque a lógica do céu não se enquadra ao dia a dia, a lógica do homem carnal. Não vai fazer sentido para eles, mas vocês não estão focados no hoje, vocês estão focados no eterno.
vocês já estão vivendo como cidadãos do céu. Porque é esse testemunho que eu quero que vocês deem, que o Filho do Homem veio para servir. E vocês dão esse testemunho servindo. Porque o que eu quero passar para vocês não é um bastão de poder, o que eu quero passar para vocês é uma forma de governo. É uma cultura chamada Reino dos Céus. Eu quero que vocês implantem essa cultura. É por isso que ninguém entende nada quando alguém te xinga no sinal e você, paz de Jesus, mano. Quando o cara te comete uma injustiça e você não sai na mão com ele. Você fala assim, irmão, você acha que está tudo certo? Então beleza, Deus te abençoe, vai lá. Quando alguém mente para você, a tua resposta não é mentir igual. Quando alguém te trai e a tua resposta não é trair ele 2 vezes mais. No mundo, qual é o ditado? Se a minha esposa me trai, eu vou começar, sabendo que a minha esposa pode me trair, eu vou começar agora para não perder de muito. A lógica do mundo é essa, mas a lógica de Jesus não é essa. Se eu descobrir que tem alguém vivendo no nível inferior do que Jesus preparou para ela, o que eu vou fazer é viver como cidadão do céu, porque eu preciso trazer essa pessoa para a lógica do reino e não eu sair da lógica do reino. Eu preciso atrair as pessoas para Jesus, eu não preciso que o erro delas me tirem da presença de Jesus. O que eu preciso é fazer com que as pessoas se apaixonem por estar perto de Jesus. E isso só se vive dessa forma, se o mais importante para nós for o rei do reino, e não aquilo que o rei pode nos oferecer simplesmente, materialmente. O 5º princípio que eu quero compartilhar com você é: Jesus sabe quem é seu de verdade e quem só está perto dele. Jesus sabe quem é seu de verdade e quem só está perto dele. Davi sabia disso, porque no Salmo ele fala para o Senhor que sondasse o seu coração, que fosse no interior da sua alma e que visse se havia nele algum caminho mau, se havia algo de errado. Ele sabia que poderia ter dentro dele princípios errados, que poderia ter podridão, que poderia ter mentira dentro dele e nem ele está se percebendo. Já passou por isso, de tu estar diante de uma pessoa que ela está crente que está tudo certo, de que está geral errado e só ela está certa? Já passou por isso? Mano, tem cara que tu fala 1000 vezes e me fala, mano, não é possível que esse cara não está vendo que só está dando ruim, que só está chutando na trave. Fala, parceiro, o que está acontecendo? Porque às vezes, cara, se a gente se afastar um pouquinho de Jesus, a gente perde tanto o nosso filtro que a gente passa a considerar certo coisas que são erradas diante do Senhor. A gente se esquece tão rápido da palavra de Deus e da sua lei, se a gente parar por 1 minuto de meditar na lei do Senhor, a gente se esquece tão rápido que a gente jura que o nosso pecado já foi santificado porque a gente acha que está certo. Que a tua amnésia voluntária santifica o seu pecado, mas não, a palavra do Senhor não muda. Então, ele sabe, a tempo e fora de tempo, quem é seu de verdade e quem só está perto. É possível? Eu digo por experiência própria. Sei lá, se eu tenho 15 anos de igreja, estando na igreja, deve fazer uns 5 que eu conheço Jesus. Eu passei 10 no stand-by, tocando guitarra, vindo na igreja porque era o único lugar que tinha uma tocada certa, todo domingo. Mas não é que eu estou na igreja porque, sei lá, eu gosto de servir, eu gosto de pintar. E, na igreja tem obra direto. Vou para a Supere, que a Supere é de 72 anos em obra. Então, eu posso estar num lugar por aquilo, pelas oportunidades que Jesus me oferece, mas não por Ele. Pelas oportunidades de Deus, mas não pelo Deus que oferece oportunidades. Mas Ele sabe se o seu coração está de verdade ou não. Diego, me dá agora a base bíblica porque eu não quero ficar no seu eu acho. No verso 30, diz o seguinte, no verso 31 diz o seguinte, cara, olha esse diálogo de Jesus. Simão, Simão, e aí ele já virou para Pedro, já saiu de Judas. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como um trigo. Se fosse na linguagem corrigida de hoje, Satanás pediu para rasgar vocês no meio. Mas eu
orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, que é isso, Jesus? Para de caô, pô, tô contigo, pô. Pô, tô fechadão, pô. Eu tô contigo e é o seguinte, para a prisão ou para a morte, parceiro. É tudo ou nada, sou Jesus para sempre. Olhou para Jesus e falou, pô, que é isso? Eu tô nem te entendendo. Mas Jesus olha para ele e responde, eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Jesus está falando para ele, tipo assim, ó, você não só vai falar que não me conhece, como quando forem reiterar, você vai falar de novo que não me conhece, e só para tirar a dúvida, você vai me negar mais uma vez ainda. Você vai me negar 3 vezes. E qual é o detalhe desse versículo? O detalhe primeiro é o seguinte, que quando o diabo vem pedir para poder atravessar um daqueles que Jesus escolheu como seus, o próprio Jesus intercede por eles. Isso serve para mim e para a sua vida. Quando você diz sim para o Senhor, quando você passa a viver como filho, quando o diabo tenta entrar no seu caminho, é o próprio Jesus que intercede por você. É o próprio, não é outra pessoa. E a Bíblia fala, inclusive, o seguinte, que você não sabe nem como é que ora. E quando você ora em espírito, você fala mistérios. E o espírito, ele faz o Google Tradutor para Deus, tipo assim, não, Deus, não é isso que ele quer, não. Ele está falando essas palavras, mas na verdade o que ele precisa é disso e disso e disso. Não faz por ele, não, faz por mim. Eu estou falando, Pai, eu estou falando para o Senhor, não é isso que ele... O espírito faz o Google Tradutor, automático ali para tu. Não, esquece. Isso aí não é isso que ele quer. É o que esse versículo aqui, ele traz para nós, de que Jesus intercedeu por eles. A segunda coisa importante que eu percebi nesse versículo é o seguinte, que o Senhor reafirma que o que aconteceu com Judas não era exclusividade dele e que poderia acontecer com qualquer um de nós, de estar diante de Jesus e ainda não ter sido transformado por ele, porque a palavra fala o seguinte, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Jesus já tinha um projeto na vida de Pedro, e aí ele diz assim para ele, quando você se converter, tu pensa, o ministério inteiro de Jesus, o cara caminhando do lado dele, participando de todas as coisas, e aí quando chega no final, que Jesus está indo embora, ele olha para Pedro e fala assim, Pedro, eu estou indo, mas apesar de tu achar que está tranquilão, eu vou embora. Quando você se converter, quando você sofrer essa mudança de mente, passar a viver como filho, quando você amar a mim mais do que a todas as outras coisas, quando você fizer isso, eu tenho um projeto para você, que é fortalecer os seus irmãos. E até por isso que o seu nome é Pedro, de rocha. Porque a ideia que eu tenho para você é que você fortaleça os seus irmãos. Você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Quando Jesus falou isso, ele está falando assim, a igreja é uma rocha e você é um fragmento dessa rocha. Essa verdade que você diz, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a verdade que você vai usar para fortalecer os seus irmãos. Está aqui o projeto de vida de Pedro. Mas Jesus vai e deixa ele consciente. Cara, tu não é convertido. Não tem como discipular quem não é convertido. Não tem como aprender com quem não é convertido. Não tem como crescer com quem não é convertido. O que nós precisamos? O ponto de partida da nossa vida é dizer sim para Jesus e viver a partir dele. Não mais das minhas vontades, não mais do que eu acho, do que eu penso, mas o que eu penso agora tem que passar pelo crivo da palavra, o que eu acho tem que passar pelo que Jesus acha, o que eu quero tem que passar pelo crivo de se Jesus também quer. Quando eu passo a viver dessa forma, eu converto a minha mente, eu passo por aquilo que Paulo diz em Romanos 12, que é se transformar pela renovação da nossa mente e não nos amoldar ao padrão desse mundo. Jesus sabia que você pode estar tão familiarizado com o ambiente em que o Espírito flui com liberdade e intensidade a ponto de julgar equivocadamente que você faz parte desse fluir. Você pode estar vendo Jesus realizar grandiosas obras e achar que porque você está um tempão do lado dele que você tem parte.
Só que o que disse, eu e você temos parte com ele, é participar do seu sacrifício. É participar do que ele conquistou na cruz. É ser parte daquilo que Jesus compartilhou conosco. Ter uma vida toda focada única e exclusivamente nele. E para concluir com você, eu quero ler uma parábola de Jesus também, que está em Lucas 13. Aí você vai ter que voltar um pouquinho na sua Bíblia, Lucas 13, de 6 a 8. Que aqui eu acho que é a nossa intenção. Por quê? Você pode pegar tudo isso que a gente compartilhou, toda essa devocional que a gente compartilhou nessa palavra e guardar 3 ou 4 frases bonitinhas e botar no teu story, ou você pode fazer isso também, marcar Juventude Supere, mais essa palavra marcar o seu coração. Você pode decidir se isso vai servir de uma postagem para você ter algumas curtidas, ou se isso vai moldar a forma como você vive de hoje em diante. E aqui eu quero te dar 2 pontos de partida. Um que é você em relação às pessoas com que você cuida, as pessoas que estão perto de você, e outro que é Jesus cuidando da sua vida. Essa parábola serve para qualquer um de nós. Ela fala sobre discipulado, sobre crescer em Jesus. Preste atenção no que diz esse texto. Lucas 13, de 6 a 8. E chama-se a parábola da vinha infértil. Diz o seguinte: então Jesus contou a eles esta parábola. Um homem tinha uma figueira que estava plantada em sua vinha. Ele foi procurar um fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar essa terra? O homem respondeu ao Senhor. E aí, se você tiver com a sua Bíblia na mão, Senhor aí está com S maiúsculo, está fazendo uma menção do Senhor. Respondeu o homem ao Senhor: deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. E se ela der fruto, ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Primeiro de tudo, nós somos criados pelo Senhor, nós somos criaturas criadas por Ele. O que nos dá um sentido é se vivemos como filhos ou não. Então, o Senhor que cria, Ele é Senhor sobre a criação. Ele pode dar e Ele pode tirar. Ele pode iniciar a sua vida a hora que quiser e encerrar a hora que der. O Senhor olha para uma criação dele e diz o seguinte: tem 3 anos que eu venho aqui e isso não dá frutos. E essa criação não dá frutos. E aí você pode fazer uma comparação com a sua vida. Talvez eu possa estar há 10 anos já sem dar frutos nenhum, de que eu sou filho de Deus, de que eu tenho frutos do Espírito, de que eu levo uma vida abundante e plena no Senhor. E o Senhor pode ter olhado para você por 1 minuto e dito assim: pô, já tem um tempão que eu olho para esse cara e esse cara parece não dar frutos. Se eu quiser, eu posso cortar ele, tirar daí. Mas aí vem a pessoa que cuidava da vinha e fala assim: Senhor, eu queria pedir ao Senhor que me desse mais uma oportunidade de cuidar dela. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cavar ao redor dela e eu vou até a raiz dela. Porque eu quero saber o que está deixando essa vinha infértil. O que está deixando essa criação infértil? O que deixa essa pessoa infértil? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o Alan agora e eu vou começar a cuidar dele, porque pode ser que ele não dê fruto só porque ele não estava caminhando com ninguém, porque ele não tinha quem cuidasse dele. Então deixa eu ir lá e deixa eu cavar ao redor do coração dele para ver por que aquela vida não dá fruto, por que o cara não está dando fruto. E aí sabe o que eu vou fazer, Senhor? Quando eu chegar lá no íntimo, lá na raiz do problema, e eu perceber que ela não está dando frutos, eu vou adubá-la. Ele vai fazer o quê? Pegar esterco, um nome bonitinho de fezes de cavalo. Eu vou pegar o esterco, aquilo que não serve para ele, aquilo que é o pior dele. Eu vou pegar aquilo lá e eu vou adubar ele, e ele vai voltar a dar frutos. O que Jesus está fazendo aqui a comparação? Eu vim a essa terra porque
você já não podia mais dar frutos. E eu vim para cavar ao redor do seu coração e mostrar para você qual é a raiz do seu pecado, qual é a raiz do seu problema. E agora, você pega todo esse monte de pecado, esse monte de dificuldade, esse monte de fragilidade, seus erros, os seus equívocos, os seus deslizes, e eu quero te passar eles ao crivo da palavra e te dizer que você não é a sua falha, você não é o seu pecado, você é quem eu digo que você é. E eu vou mostrar para você que existe solução para todos os seus erros, aonde você plantou traição, eu vou plantar lealdade, aonde você plantou mentiras, eu vou entrar como a verdade, aonde você se desviou, eu vou voltar como o caminho, e aí, depois que eu te apresentar a minha vida, você pode voltar a dar frutos se você disser sim para a oportunidade que eu estou te dando, mas se ainda assim essa pessoa não der fruto, eu entrego ela nas mãos do Senhor. Eu vejo que Jesus fez isso comigo, fez isso com você, e agora que nós passamos por isso, a nossa ideia, a razão da gente estar conectado, de ter essa live, de o pessoal vir aqui e adorar e atrair a presença do Senhor e de divulgar esse link com você é para celebrar ao Senhor em primeiro lugar e em segundo lugar para que esse projeto que Jesus fez com a minha vida, Ele faça com a sua vida. Então, se você chegou aqui, talvez, sobrecarregado, achando que você está num abismo profundo demais para você poder sair, é feio até para Jesus que você diga que você caminha com Ele. Tipo, eu sou tão sujo que se eu falar que eu estou na igreja, eu descredibilizo a igreja. Eu estou errando tanto que se eu falar que eu me encontrei com Jesus, vão rir da minha cara. Vai perguntar, tem certeza que não é o diabo? Não, cara, que tu encontrou. Eu quero te dizer, cara, que não tem abismo tão profundo que você possa se enfiar que a mão do Senhor não seja longa o suficiente para te alcançar. Não tem desconexão tão profunda que você possa sofrer que a graça de Deus não se estique para te salvar. Não tem erro repetido tantas vezes que o Senhor não possa quebrar hoje na tua vida. Não tem maldição que a tua família carregue que a presença do Espírito Santo não encerre hoje. Não há laudo médico que possa ser eterno o suficiente para que o sangue de Jesus vertido na cruz não possa reverter hoje. Eu acredito que o Senhor, que entrou na minha vida quando eu era um jovem pecador, que fumava cigarro, que ia para cemitério ouvir música de rock em cima de caixão, que traía a namorada, que bebia cerveja, que vivia na noitada, eu acredito que esse mesmo Senhor que cavou ao redor do meu coração, que procurou as raízes dos meus pecados e me mostrou que Ele é mais poderoso do que tudo aquilo que o diabo diz ao meu respeito e que me deu um lugar à mesa como seu filho, eu acredito que esse mesmo Jesus que fez isso na minha vida instantaneamente pode fazer isso na sua vida hoje. E eu quero te convidar para, se você se conectou com a gente, eu não vou nem fazer tantos convites, eu só quero fazer esse. Se você decide que hoje é o dia de um tempo novo na sua caminhada, se você decide que hoje é o dia que eu quero abrir o meu coração para que o Senhor inicie esse processo de me ajudar a enxergar a raiz dos meus erros, eu quero ter um encontro com Jesus hoje, eu queria te fazer um único convite. Coloque uma mensagem aí no nosso chat. Se você está ouvindo em um outro tempo pelo Spotify ou por uma das nossas plataformas, eu queria que você mandasse uma mensagem direta para nós ou um e-mail que a gente quer orar com você. Qual é a ideia disso? Não é te mandar mala direta, é fazer contato para que você tenha um parceiro de caminhada, para que você tenha com quem caminhar. Então, se você está participando agora e quiser compartilhar no chat, tudo bem. Se você quiser mandar uma mensagem ou ligar para nós depois, tudo bem também. Eu queria te fazer só um convite. Feche os seus olhos agora onde você está em casa e eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos, volte o seu pensamento só para Jesus nesse momento. Não pense no dia que deu errado, nas dificuldades, nas contas.
Não pense na prova do vestibular, não pense nos concursos que você tem para fazer, na conta no negativo, não pense nos problemas da sua casa, na separação dos seus pais, não pense numa possível reprovação, num acidente, num laudo médico, não pense nada disso. Foque exclusivamente em Jesus nesse momento. Imagine você e ele, um diante do outro, e diga para ele nesse momento todas as palavras que você diria. Talvez agora o inimigo tente colocar na sua mente o seguinte pensamento: mas esse Jesus não existe. Esse Jesus é coisa da sua cabeça. Eu quero te dizer algo, eu já pensei assim também, mas eu dei credibilidade quando fizeram essa oração e eu acreditei. Eu fiz essa prova com o Senhor, eu disse a Ele: Senhor, se é o Senhor que está aí no céu agora, entre com providência na minha situação, entre como resolução na minha causa, entre, ó Pai, como resposta ao que eu estou vivendo hoje. Pai, eu ainda não tenho maturidade para entender como o céu funciona, como as tuas coisas funcionam. Eu preciso de um movimento enérgico da tua parte, eu preciso de um sinal que evidencie que é o Senhor. Eu preciso, ó Pai, de ver a materialização da tua presença, da tua resposta sobre a minha vida. Então eu peço, entre hoje, ó Pai, como resposta ao meu desafio, entre hoje, ó Pai, como consolo na hora da angústia, ó Pai, entre agora, ó Pai, como o consolo ao aflito, entre agora como resposta ao íntimo do meu coração, às minhas dúvidas, às minhas incertezas. Faz nascer em mim um novo espírito, Pai. Reformula a maneira como eu penso e como eu enxergo o mundo. Faz em mim, ó Pai, brotar um amor, ó Pai, um amor desesperado pela Tua presença. Um amor, ó Pai, de devoção daqueles que querem passar dias, ó Pai, horas contigo. Em nome de Jesus, faz em mim, ó Pai, um novo ser, uma nova criação. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Galera, continua conectado com a gente aí, que vai ter ainda o bate-papo da pesada. E aí, galera, pra cá, Renata, vamos trocar uma ideia depois de tudo que a gente ouviu aqui nessa noite. E no iniciozinho, uma coisa que me chamou bastante atenção foi a seguinte frase: nem sempre quem está perto, está perto. E essa realmente é uma grande realidade, né? Nem sempre quem está perto fisicamente está com o coração perto, né? A gente escuta muito as pessoas buscando poder. Eu quero poder, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas a verdade é que quem está perto de Jesus de verdade tem como característica o caráter de Jesus, que é apresentado através do fruto do Espírito. Então, uma das coisas mais importantes que a gente ouviu aqui nessa noite é que quem está perto de verdade, o caráter de Jesus acaba sendo evidenciado através do fruto do Espírito. Isso é sensacional, né? E é interessante, né, que o Diego estava falando exatamente isso, sobre estar perto, estar conectado fisicamente. E a Nilza até comentou aqui uma frase que o Diego falou: o mestre quer cear na sua casa. Eu estava pensando que Jesus, ele quer sempre cear com a gente. E ali é interessante que Judas, ele estava ceando com Jesus, mas ele não estava conectado com Jesus, né? Ele estava presente, estava no mesmo lugar, estava ceando com ele, mas não estava conectado, o coração dele não estava conectado. Então é isso mesmo, o nosso caráter, a nossa conexão, ela tem que estar ligada ao coração de Jesus, porque senão não adianta, a gente vira um quartinho do diabo, como o Diego, vira kitnet do diabo, como o Diego falou, né? É verdade, é muito importante isso, a questão de nós estarmos conectados. Não adianta nada estar perto fisicamente e estar desconectado. Diego utilizou aqui um exemplo que acontece muito lá em casa. Eu desconecto legal, filho. E às vezes a esposa fala uma porção de coisa e me pergunta, e eu não tenho a mínima ideia do que ela falou. Mas é importante a gente parar e realmente se conectar. E essa conexão com Cristo acaba fazendo através do discipulado, através das células, através das celebrações presenciais.
fazendo com que a gente tenha o caráter de Cristo. E isso é importante para a nossa vida. Sim, a Kátia também ela comentou aqui que o mais importante para nós é o Rei do Reino e não o que ele oferece para nós, né? Então, é isso mesmo, porque muitas vezes a gente está ali no reino de Deus, né? A gente está na casa de Deus, mas a gente não está interessado naquele que é o dono daquele lugar, né? É o que você citou. Muitas vezes casada, a pessoa está ali casada, mas não está conectado com a esposa, não está conectado com o marido. Por quê? Porque ele está ali no mesmo lugar, está no mesmo reino, mas não está conectado com o rei, não está conectado com a rainha. E para nós isso acontece também, né? Precisamos de fato entender que mais importante do que estarmos aqui nesse local, nós precisamos ter como mais importante, como suficiente para a nossa vida, o Senhor, né? Tem até uma outra frase que o Diego falou aqui. Muitas vezes você não vê não é nem essa daqui, me perdi. Fala sobre satisfação, né? Aqui, Jesus, se não for tudo na sua vida, qualquer coisa que não seja, não será suficiente. É verdade. Né? Jesus, ele precisa ser suficiente na nossa vida, ele precisa nos suprir. Porque é só assim que a gente vai conseguir viver um evangelho de verdade. A gente não vai ser um Judas, né? E assim, eu entendo que quando a gente busca Jesus apenas por aquilo que ele pode nos dar, a gente acaba sendo interesseiro, né? Sim. A gente não busca Jesus por conta de Jesus, a gente busca Jesus por aquilo que ele pode nos oferecer. Isso. Então eu acredito que hoje realmente foi uma noite onde a gente deixou de ser cristãos interesseiros. Sim. Eu só quero chegar até Jesus porque ele tem isso para me oferecer. Não, eu quero chegar até Jesus porque é Jesus. Isso aí. Isso nos basta. Aqui também fala que a maior herança do filho é a presença do pai. Uau, sensacional. Né? A Nilza colocou aqui, a maior coisa que o filho pode ter é a presença. E uma coisa que eu estava pensando enquanto o Diego estava falando, que é muito interessante, é que a gente acha que Deus tem o dever de dar algo para a gente. Nós não temos Deus não tem o dever de dar algo. Nós temos o direito de receber, porque Jesus conquistou. Mas nós já recebemos do Senhor tudo que Ele tinha para dar, né? E é exatamente isso. É a nossa maior herança. É o Pai, é estar conectado, é estar na presença dEle, é receber o sacrifício de Jesus na nossa vida, né? E Jesus, ele quebra um paradigma, né? Até então era Senhor, Senhor, Deus dos exércitos. E o primeiro ensinamento de Jesus através da oração é quebrar esse paradigma. Não, ele é Pai. Quando você vier se relacionar com ele, se relacione como filho. Isso. E o interessante, a Roberta também citou aqui, às vezes o diabo ele vai te destruir te promovendo, que o Diego falou, que o Joab sempre fala isso, né? E é interessante exatamente isso, porque quando nós não temos Deus como suficiente, o reino dele, a casa do Senhor, ela se torna um lugar de promoção para a gente. A gente fica buscando sempre fazer alguma coisa. Vou pintar. Está à mostra, né? Vou pintar, vou tocar. Por quê? Porque o rei não é suficiente para nós, né? A gente não tem o Senhor como suficiente. Então, a gente tenta se promover. E é aí que o diabo vem e dá uma rasteira. Porque se a gente tenta se promover na casa do rei, quem reina aqui é o Senhor. Então, a nossa promoção é estar servindo a Ele, né? A gente precisa estar conectado nisso também. É verdade. Uma outra coisa que eu achei bastante interessante, que eu até anotei aqui enquanto o Diego estava ministrando, ele estava falando sobre a questão da deslealdade. E é tão interessante como o discipulado, o caráter de Jesus implantado em nós, através do discipulado, através das células, através de tudo aquilo que a gente vive como igreja, através do um a um, de uns aos outros, na verdade, né? Como essa questão, ele dá realmente um toco na deslealdade. Quando nós somos discipulados de verdade, na essência do discipulado, de nos tornar semelhantes a Jesus, qualquer vestígio de deslealdade toma um toco na hora. Isso é importante que a gente viva isso realmente com as pessoas que nós discipulamos, que estão conosco no nosso dia a dia. Qualquer vestígiozinho de deslealdade chega realmente já dando um toco já e acaba logo com a situação, né? Isso aí. E o interessante, né? O Serjão até comentou também aqui no chat
que a lógica do reino de Deus, a lógica de Deus não é a lógica do mundo, né? E isso é interessante porque o Diego, ele citou assim, que quando os sinais de deslealdade eles começam a aparecer, todo mundo que está junto é responsável por ela. Sim. Ou seja, no mundo, tu vai fazer o quê? Se tem um buraco, meu filho, caiu no buraco, afunda mais ainda a pessoa. Mas no reino de Deus, não. Cara, que isso? Vambora, né? A deslealdade, nós precisamos realmente ser discipulados, tá ali no 1 a 1, porque a lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo. A gente não pode ter esse pensamento do mundo, né? É verdade. Gente, essa foi a nossa celebração da juventude dessa semana. Gostaria de te abençoar em nome de Jesus, dizer para você acompanhar as nossas lives de intercessão. Nós temos o dia de hoje ainda, o dia 14, amanhã o dia 15, e no dia 16 a gente vai fechar com o dia bônus para você. Então não perca as nossas lives de intercessão, participe do nosso momento de jejum, de propósito. Eu tenho certeza que o que Deus tem feito nesse tempo é algo extraordinário. Você pode fazer parte disso tudo junto com a gente. Então esteja junto com a gente, participe das nossas celebrações, nos procure se você estiver sem o discipulador, e em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fique com a gente, valeu, um abraço.